Shalom, bom dia para mais uma leitura com propósito, mais um devocional, a nossa primícia de todas as manhãs de segunda a sexta, às 6:30 da manhã nós estamos aqui, em prontidão, adorando, engrandecendo e exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Bom dia, Núbia, Shalom, sejam bem-vindas. Vamos entrando. Hoje a gente vai conhecer a Priscila, autora desse livro aqui, ó. Um livro que realmente vai trazer sentido para esse tempo que você está passando, para essa estação. O tema é Forte diante das afrontas. Como permanecer firme quando tudo tenta te abalar. Gente, isso é um grande desafio. Permanecer firme quando tudo quer tirar a gente do foco. Quando tudo quer tirar a gente da presença, quando a dúvida entra na nossa mente, no nosso coração, dizendo que é coisa da nossa cabeça, dizendo que os planos são outros, isso é um desafio diário, mas nós vamos aprender com quem avançou, com quem realmente avançou e através do desafio criou uma autoridade. Não tem como nós deixarmos de não sermos ministrados através desse livro. É um livro que com certeza nasceu através da dor. Nós vamos ouvir um pouquinho o que a Priscila tem para falar na manhã de hoje. Priscila é uma amiga que Amigas da Sala me apresentou, né? Já conheci a Priscila desde o retiro do ano de 2025, mas esse ano de 2026 nós tivemos a honra e o privilégio de ficarmos no mesmo quarto, né? Para quem conhece Amigas na Sala, quando nós vamos para o retiro, as meninas são separadas e divididas por grupos de tribos e nós ficamos na tribo de Judá juntas. Para mim foi um privilégio, uma honra. Nós nos conhecemos, nos conectamos. Ambas desenvolveu a mensagem através da Ion, a editora da Larissa Juliana. Então, para nós é mais honra ainda caminhar com Amigas na Sala e desenvolver uma mensagem, um livro que nasceu, né? Eu tenho certeza que assim como o meu, o dela também nasceu dentro da Amigas na Sala. Na verdade, muitas de nós carregamos sonhos, projetos do Senhor e através da intimidade do Pai, a gente entende o tempo certo de expor isso para fora, de transformar em um legado. Gente, depois que eu escrevi meu livro, o quanto o Senhor tem me revelado pessoas que têm uma mensagem. Muitas pessoas estão com essa mensagem entalada, sabe? Estão com aquela mensagem que não consegue haver cura de dentro para fora porque ela precisa ser exposta. Ela precisa ser revelada de alguma forma. Então nós vamos conhecer a Pri. A Pri, acho que eu já vou chamar ela aqui, aí a gente faz a oração junto, a gente começa aqui juntas. Deixa eu aqui chamar a Pri, para a Pri já participar. E deixar o Espírito Santo conduzir, né? Ele vai conduzir aqui a nossa live. Oi, minha amiga! Shalom. Shalom, que Dia. Maravilhosa! Bom dia! Como o dia tá lindo hoje. Tá Olha linda, só, isso aqui linda. parece uma IA, mas não é IA, gente. Isso daqui é o céu. É um Exato. privilégio. Deus preparou para nós esse dia maravilhoso, minha amiga. Eu quero orar Amém. primeiramente. A gente sempre ora pela manhã, consagrando a nossa vida, consagrando a live. A Pri saiu, aconteceu alguma coisa. Daqui a pouquinho ela entra de volta. Deixa eu chamar ela aqui. Bom dia, Lari. Bom dia. Bom dia para quem está entrando. Ida, pastora Giane. A Núbia eu já falei. Chama as amigas, porque elas não podem ficar fora. Elas não podem ficar fora. Eu vou chamar ela aqui de novo. Por algum motivo ela até deve ter caído aí. Mas ficam aí na intercessão, minhas intercessoras. Vocês são intercessoras agora nesse momento dessa live. Em nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero abençoar a nossa live. E aí, Pri? Caiu e Opa, voltou. caiu aqui. Vamos orar, Pri? Eu quero consagrar essa Amém. live, consagrar nossa vida, consagrar essa leitura, tudo que vai ser ministrado aqui, porque tudo que a gente fala é uma ministração, é algo que Amém. ecoa, né, no nosso espírito, que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio, né, refletindo a glória dele, já trazendo cura, já trazendo transformação, já Aleluia. trazendo força através dessa Aleluia. mensagem que você carrega, minha amiga. Eu quero orar. Amém. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã bendita. A tua misericórdia nos colocou de pé. Obrigado por mais uma oportunidade de fazermos tudo diferente.
Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por nos escolher, Pai. Nós estamos aqui, Pai, vulneráveis a Ti, Espírito Santo. Revela-se ao nosso espírito nessa manhã. Nós queremos entender, Senhor, os Teus planos para nós. Pai, tira de nós toda limitação humana, Pai. Tira de nós toda barreira, tudo aquilo que nos limita a avançar e a prevalecer diante das Tuas promessas. Espírito Santo, que todas as afrontas agora venham cair por terra, Pai. E nós venhamos ser revestidas da Tua presença, da Tua glória. Flui, flui, Espírito Santo, através dessa live. Flui através das nossas vidas, Pai. Não é nada sobre nós, é sobre a unção, é sobre os propósitos que nós carregamos, Pai. Aqui o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, dilata os nossos 5 sentidos, que nós possamos te ouvir, te sentir nessa manhã, como todas as manhãs nós temos feito. Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Faça da sua forma, do seu querer. Em nome de Jesus, nós já profetizamos vidas transformadas, mulheres ativadas para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha amiga, agora é contigo. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, queria agradecer, pastora, agradecer aí o convite. É uma honra fazer parte desse propósito seu, que você vem desenvolvendo aí algo tão lindo, onde você dá oportunidade também, né, de outras mulheres estarem recebendo essa mensagem, acompanhando a mensagem. Muitas delas, às vezes, não têm a oportunidade, né, de estar adquirindo o livro, de estar recebendo essa mensagem, né? E através dessas lives você proporciona isso. Isso é um movimento lindo, um projeto lindo, parabéns, tá? Obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí desse propósito, porque não se trata de um livro, né? Se trata de uma missão a qual ele nos chamou, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Assim como nós queremos que cada uma de vocês aqui também sejam instrumentos, sejam usadas, sejam encorajadas, sejam fortalecidas e inspiradas. Nós estamos aqui para que vocês possam olhar para a nossa história, olhar para tudo que ele fez em nós e principalmente o que ele quer fazer através de nós, que é o mais importante. Que vocês também sejam, ao final dessa leitura, o meu maior desejo é que vocês sejam posicionadas para que vocês possam ser usadas e levadas a lugares mais altos, onde o Pai quer que cada uma de vocês esteja. Minha amiga, se apresenta aí para as seguidoras de Jesus. Eu falo que não é as minhas seguidoras, é as seguidoras de Jesus. Se apresenta, fala o seu nome, de onde você é. E aí deixa Deus te usar, conta um pouquinho como nasceu. Eu não sei, nós costumamos ler sempre a última página para entender o contexto, tá? Se você quiser fazer a leitura da sua última página. E daí já dá um início de A como surgiu esse contracapa, livro. né? Isso A mesmo. contracapa. Isso. E aí daí eu acredito que o Espírito Santo já vai te tomar para trazer qual é o contexto desse livro. Eu quero que você se sinta à vontade, porque o Espírito Santo já está no nosso meio, minha amiga. Amém, Ele já está amém. aqui, ele vai te conduzir. E eu tenho certeza que dessa live já vai sair grandes testemunhos. Através dessa live, as pessoas vão se conectar, talvez a estação que esteja enfrentando, talvez a situação, a adversidade que esteja enfrentando. E elas vão estar aqui acompanhando a cada passo, a cada leitura, ganhando o armamento certo, porque existem armamentos certos para a gente guerrear aí contra toda potestade, contra todo mal que tenta nos paralisar. Pode ficar à vontade, minha amiga. Aleluia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Priscila Gonzaga, eu sou do Rio de Janeiro. Eu lancei esse livro através da Ion, a mesma editora que a pastora Andressa. Isso aqui tem uma história através disso também, não foi por acaso. Esse livro ele não foi escrito porque eu quis escrever esse livro, foi escrito porque Deus me fez passar por processos e através desses processos eu entendi que ali havia uma mensagem a ser passada para outras mulheres que, inclusive hoje, pastora, eu tenho recebido mensagem de mulheres, né, que têm lido o livro e me falado o quanto elas têm se identificado, o quanto elas têm, sabe,
se encontrado, se visto, sabe? Nessa leitura, nessa mensagem, e o quanto isso tem ajudado a elas a passar por esses momentos, por essas afrontas, porque são coisas que todas nós passamos, né? E a questão é identificar. Vocês desculpem aí a voz, está um pouco ruim, de vez em quando pode falhar, mas vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui a contracapa para dar uma introdução e aí a gente continua, pode ser, pastora? Então vamos lá. Ó, existem batalhas que não começam no mundo físico e existem dores que não se explicam apenas com lógica. Você já se sentiu atingida, paralisada, confusa, sem entender de onde aquilo veio? Quem nunca, né, gente? Nem toda afronta é visível. Algumas são silenciosas, estratégicas e profundamente espirituais. Elas não vêm apenas para te ferir, vêm para te tirar do lugar que Deus te chamou para ocupar. Só dando uma pausinha aqui, porque o maior objetivo, gente, de uma afronta é justamente nos tirar do lugar de onde Deus tem para nós. É paralisar, é te paralisar. O único motivo da afronta é te paralisar. Porque se o inimigo conseguir te paralisar, ele já venceu. Ele já venceu, não precisa de muita coisa. Vamos seguir. Nesse livro, você vai entender que nem tudo é sobre pessoas, circunstâncias ou emoções. Há guerras acontecendo além do que os olhos podem ver. E é isso que vocês vão aprender a identificar aqui nesse livro, porque tem muitas... Quando eu perguntei aqui na frente, aqui em cima, se você já se sentiu atingida, paralisada, confusa, sem entender por que veio, o que está acontecendo na sua vida, justamente para você entender o que está acontecendo dentro de você. Porque tem muitas coisas, pastora, que acontecem com a gente que não se trata do que está acontecendo agora, mas do que já aconteceu. Às vezes pode ser uma raiz lá da infância, uma palavra lançada, uma situação vivida, sabe? Uma vivência que a pessoa teve e ela guardou aquilo. Aquilo ficou no subconsciente dela e ela nem imagina o quanto aquilo pode trazer transtornos futuros. E aí, quando a gente identifica situações, a gente para de reagir a elas. Porque muitas vezes nós vivemos só no modo reativo, só reagindo ao que fazem a gente, né? E quando a gente tem o entendimento do que está acontecendo, quando a gente começa a discernir as situações, a gente para de combater na força do nosso braço, a gente para de reagir e começa a agir de forma diferente. Que a gente começa a agir com direção, com sabedoria do alto. Quando você começa a se conectar a Deus, se conectar ao Pai e pedir a Ele, perguntar: Pai, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Você já reparou que às vezes você passa por ciclos repetitivos? Você sempre vive a mesma situação? É porque você ainda não aprendeu a discernir o que está por trás disso. Que a partir do momento que você discerne, você muda a sua atitude, você muda a sua percepção e você começa a agir de forma diferente e de forma intencional. E aí sim, você quebra o ciclo e aí tudo muda. Vamos lá. Esse livro, ele é um chamado ao discernimento, isso que eu acabei de falar para vocês. É o maior propósito desse livro aqui, não é só, pastora, ajudar as mulheres a identificarem uma afronta, mas principalmente discernir o porquê. Porque enquanto você não tem discernimento, você não consegue se posicionar da forma correta. E sem posicionamento, nada muda.
Aqui você vai entender o que está por trás das guerras que enfrenta, como o mundo espiritual age nas situações do dia a dia, porque o inimigo ele é sutil, ele é muito sutil, ele age em situações, em detalhes que a gente nem imagina. Um pensamento que você acha que às vezes é seu, é um acaso. Não, às vezes é uma semente, é um dardo ali lançado para te paralisar. Existem vários tipos e níveis de afrontas que a gente precisa aprender a discernir, a identificar, para a gente poder se posicionar da forma correta e não ser mais atingida, parar de ser atingida. Aqui, esse livro é um chamado a discernimento que você vai entender o que está por trás das guerras que enfrenta, como o mundo espiritual age nas situações do dia a dia e como se posicionar para romper ciclos que já deveriam ter terminado. É o que eu falei, é onde a gente não discerne, continua no ciclo ali, igual o ratinho na esteira, sabe? A gente continua vivendo ali ciclo enquanto não discerne, enquanto não se posiciona, vai continuar vivendo os mesmos ciclos. O maior perigo nunca foi o que fizeram com você, mas o que isso tentou ativar dentro de você. É onde eu falei, a afronta ela só tem um objetivo, te paralisar. E o inimigo sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe aonde nos atingir. Ele sabe, ele nunca vai nos atacar, onde ele sabe que não vai nos atingir. Então, ele vai te atacar no seu ponto fraco. Então, se você não estiver firmada, se você não estiver posicionada, você vai ser atingida. Você vai ser atingida. Se você está cansada de apenas sobreviver às situações e sente que existe algo mais profundo acontecendo, esse livro é para você. Aqui você não encontrará apenas palavras, você encontrará discernimento, revelação e as chaves para a sua transformação. Se algo na sua vida já tentou te parar, te confundir ou te afastar do seu propósito, você precisa ler esse livro. A guerra pode ser invisível, mas quem discerne, vence. Depois do discernimento, nenhuma afronta te controla, ela te posiciona. E é sobre isso, pastora. Aqui no livro, eu dividi ele em 3 partes, né? A parte 1, que é entendendo a guerra invisível, que é onde as leitoras vão discernir, identificar o que é afronta, por que ela dói, como reconhecer os tipos de afronta. É onde elas vão identificar as situações do dia a dia, situações que acontecem ou que já aconteceram e elas não sabiam o porquê isso as paralisava, não sabia por que estava travada em uma situação da vida. Muitas vezes é uma afronta que você sofreu ou sofre no momento e você não está conseguindo identificar. Então, essa primeira parte é para isso. Depois vem a guerra dentro de você, que é o que tudo isso causa dentro de você, o que tudo isso está causando, está mexendo, está fazendo com você e você está só se deixando levar. Mas a partir do momento que você discerne e começa a se posicionar, aí as coisas começam a mudar, a guerra muda. Aqui a gente fala sobre o processo, a cura, a restauração. Eu não vou falar aqui detalhadamente, porque senão não vai ter graça, vocês têm que fazer a leitura, né? É só uma pinceladinha. E a terceira parte, que é a minha preferida, porque é onde vem a transformação, que fala sobre o posicionamento e a autoridade que isso vai te trazer, vai te dar. Tá? Tanto no mundo físico quanto espiritual, que é o mais importante. E aqui fala de identidade, autoridade, como você ser forte diante das afrontas, como se posicionar, né? Como vencer, né? O inimigo, as armas do céu, que nós temos armas do céu disponíveis para nos ajudar, basta nós acessarmos, tudo já está disponível, é só questão de posicionamento e acesso.
tá? Nós temos autoridade para isso. E no final eu deixei uma oração e um decreto que traz revelação, discernimento, posicionamento e transformação. É onde tudo muda. Então, assim, é um passo a passo. Eu, quando escrevi esse livro, no processo, né, que eu estava escrevendo, eu passei por tudo isso. Eu queria escrever um livro, eu jamais pensei em escrever esse tipo de livro. E quando eu entendi, quando Deus começou, o Espírito Santo começou a me revelar o porquê das situações, porque eu orava, eu clamava a Deus e o porquê de tudo aquilo que eu estava passando, que eu estava vivendo, eu não entendia o porquê. Quando o Espírito Santo começou a se revelar a mim, e me mostrar que aquilo não se tratava de mim, não era sobre mim, mas sobre o que ele estava fazendo em mim e principalmente o que ele ia fazer com tudo isso que eu estava passando, porque tudo isso se transformou em experiência e um processo para ajudar outras mulheres, outras pessoas. E ainda assim, ainda depois dessa revelação, eu ainda não queria escrever. E, na verdade, eu só aceitei esse livro quando ele começou a ser distribuído mesmo e começaram a chegar os testemunhos. Que aí eu falei, uou, então é sobre isso. Porque quem é que quer escrever sobre dores? Quem é que quer falar sobre processo ruim? Quem é que gosta de passar por situações ruins? Porque, na verdade, eles foram processos, sabe, de aprendizado, de cura, de libertação. Foram vários processos que eu tive que passar para hoje trazer essa cura, não só para mim, até hoje eu continuo passando por afrontas, todas nós vamos continuar passando. É a mesma coisa que eu digo quando a gente se converte, né? O crente, quando se converte, ele acha que, me converti, agora vai ser tudo às mil maravilhas, tudo bem? Não! Cada dia é um dia, cada dia é uma renúncia, cada dia é um processo. Cada dia nós temos que estar buscando mais e mais a presença, sabe? E a afronta é a mesma coisa, não é diferente. Nós vamos continuar passando, nós vamos continuar tendo que enfrentá-las dia após dia, só que quando a gente tem as armas e quando a gente tem discernimento, a gente vai começar a se posicionar diferente. Aí elas vão vir e o ataque vai ser diferente, o ataque vai continuar vindo, mas nós vamos saber agora como agir, né? Não vamos mais ser reativos, vamos saber como agir debaixo da direção do Pai de discernimento. E para mim, assim, é uma alegria muito grande, pastora, poder compartilhar hoje uma mensagem que me transformou e que eu vejo hoje atingindo outros corações, alcançando outros corações, outras vidas. E eu tenho certeza que essas vidas vão alcançar tantas outras também. Porque não se trata, sabe, de mim, não é sobre um livro, é sobre uma missão. O livro ele foi está sendo só um meio, né? Um instrumento, assim como o seu também. Tudo que você passou, tudo que você viveu, todas as experiências, né? Ela está servindo hoje para quê? Para transformar outras vidas, outras famílias, né? E isso é tão gratificante para a gente. E a minha missão aqui hoje é isso, é transbordar o amor de Deus, transbordar o que Ele fez através da minha vida e te encorajar a aceitar o processo. O processo dói, ninguém quer passar, mas aceite o processo, minha irmã. Nada acontece na nossa vida sem antes vir o processo. Para chegar à promessa, precisa do processo antes, não tem jeito. E aceite os processos, por mais difíceis que pareçam, por mais difíceis que eles sejam, aceite os processos, porque é através dele que a sua vida vai ser transformada, que a sua vida vai ser edificada, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E o melhor de tudo isso não é só a sua vida, quando você vê outras vidas sendo transformadas também através de você. Porque não somos nós, né? Nós somos só o instrumento, é Ele que faz, mas Ele precisa de nós. Nós somos vasos, é Ele que é o Senhor, nós somos servos, Ele é o olheiro, nós somos vaso, Ele manda e nós só obedecemos. E é sobre isso. Amém? Amém, Pri. Que lindo, que lindo. Não tenho dúvidas que ao final
término, né, da leitura desse livro, o Senhor vai trazer grandes revelações e armamentos Aleluia. específicos para cada estação. Eu Eu não creio. sei o que as pessoas estão enfrentando, mas como você falou, todas nós enfrentamos alguma coisa em alguma área. O inimigo, ele sabe a estratégia certa. Ele sempre vem, né, na mesma esfera. E a gente tem que ficar forte ao ponto de falar aqui não. Aqui eu já venci. Eu tenho me posicionado diversas vezes porque eu soube identificar exatamente isso. Fala, puxa, isso aqui me machuca, isso aqui me dói, né? E realmente assim, eu consigo perceber que é quando toca nas minhas filhas. Eu falo que quando vem sobre mim, eu tô calejada. Então eu sei que eu faço um jejum, eu faço uma consagração e logo ele cai por terra. Mas quando vem os nossos, que às vezes não sabem se posicionar, às vezes não tem entendimento, né? Não tem ali o discernimento do que está acontecendo, você só pode ir até uma certa parte. É isso. Né? As pessoas, elas são livres. Então você se sente assim, intercedendo de longe, mas o posicionamento, ele é individual, o posicionamento é da pessoa. Então a gente se sente meio de mãos atadas. Então você tem que discernir exatamente isso para falar, para você conseguir identificar, puxa, até aqui eu consigo ir. Daqui é o próprio Espírito Santo que faz, porque é ele que convence, é ele que liberta, é ele que transforma. E realmente a gente lutar as nossas guerras, né? Porque muitas vezes a gente pega guerras que não são nossas. E aí a gente não tem força para lutar para as nossas, né? Porque a gente está preocupado sempre com alguém, ou é com o irmão, ou é com o primo, ou é com o pai. Cada hora a gente está pegando guerras que é dos outros. E quando a gente identifica isso, a gente guarda energia, a gente poupa energia para aquelas guerras que realmente são nossas, né? Que a gente ainda precisa desafiar, que ainda precisa romper. Então esse livro, inclusive você falando aí, eu amo a neurociência, eu amo a saúde mental, é uma área que eu gosto muito, porque alinha nosso corpo, alma e espírito, né? E exatamente há um tempinho atrás eu estava fazendo um estudo que falava dos nossos, que nós temos, o nosso cérebro é dividido em 3 partes, que é o reptiliano, o límbico e o córtex pré-frontal. E é exatamente isso que você falou. 80% da população, ela reflete sobre o reptiliano. O que é o reptiliano? É o foco de sobrevivência, é extinção. Então, bateu, levou. Sabe aquele negócio? É isso aí. Bateu, levou. Isso É a reação, afronta. é a É reação. isso, é isso. Essa é o que a gente chama da... Perdão. É a afronta que ela vem para te provocar. Exatamente. Para causar a tua reação ali imediata. É quando o Exatamente. inimigo te ataca onde ele sabe que está saudável, como você falou, as suas filhas. Então ele vai te atacar ali e você, de repente, se você não souber discernir, se você não estiver com as armas, se você não estiver preparada, você vai reagir, você vai ser reativa. É isso. E é aí isso. que você, é onde você perde tudo. Gente, Entendeu? a neurociência... Onde você perde a bênção que está É chegando, isso. onde você perde o que já estava ali na porta, estava tudo preparado. E ele é estratégico, ele vai agir na hora certa, no momento certo. E é onde ele sabe que vai te espizinhar, onde ele sabe que é a sua dor. Porque ele não vai te atingir aonde você é resistente, não vai. E ele muda as estratégias, tá? Ele vai mudando também. Então é exatamente isso, pastor. É isso. E eu falo que a neurociência, ela mostra isso no nosso cérebro, né? Isso é muito profundo, gente. Eu amo estudar essa parte porque a gente sabe que o Senhor nos fez assim. Então nós precisamos criar armamentos, discernimento para saber como age, porque está tudo dentro de nós, né? Então a gente descobre que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, que é essa primeira parte do reptiliano, como você falou, a corrida dos ratos, a gente faz sem perceber, a gente reage porque a gente muitas vezes traz essa raiz da nossa família de origem, né? Isso. Ah, minha mãe reagia assim, meu pai reagia assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então esse é realmente o cérebro reptiliano. Ele repete, ele só reproduz. Depois, eu aprendi sobre o cérebro límbico, que é as emoções. As emoções, na verdade, ela te pega de uma forma que você é conduzido pelas emoções. Você já nem sabe o que está fazendo, mas a atmosfera ali, vamos entrar no clima porque está todo mundo fazendo, é assim que eu tenho que agir. Então, esse segundo, cérebro límbico, é exatamente isso. Ele é controlado pelas emoções. E o último, que fala do neocortex, que é o córtex pré-frontal, aí é o freio do cérebro. Aí é o ponto de Deus no cérebro. Porque é a partir daí que as funções cognitivas começam, a tomada de decisão. Porque esse córtex pré-frontal é a nossa consciência. É aí que eu quero chegar. A consciência se trata do espírito, que é a nossa essência. Nós somos espírito,
que habitamos no corpo, né? Temos uma alma, que é as nossas emoções. E quando nós estamos alinhados na nossa consciência, quando nós estamos alinhados na presença do Pai, que é a nossa essência, quando nós estamos abastecida na inteligência espiritual, que é a nossa essência, não tem emoção que vence, não tem corrida do rato que vence, não existe. O segredo é só um, é se tornar cada vez mais espiritual, porque essa é a nossa fonte, essa é a nossa essência. Quando nós estamos nele, a gente consegue discernir e a gente começa a criar autoridade. Realmente a gente faz esse autoconhecimento, como você falou. Você descobre, você fala, o que eu tenho que fazer? E aí você começa a discernir. O próprio Espírito Santo, ele ecoa, sabe? Ele ecoa. Você vai abrir o jejum, você vai abrir alguma consagração. Quando não, ele envia as amigas dele, amigas na sala, para te ajudar a discernir. A pessoa que vai pegar na sua mão e vai falar, vamos orar juntas, amigas. Você vai vencer porque eu venci. E é dessa forma, minha amiga. Eu louvo a Deus que o Senhor nos apresentou. Eu louvo a Deus que esse livro nasceu, assim como muitos virão da Editora Aio, porque a função, a intenção é uma só. É trazer para fora aquilo que nós vencemos, aquilo que nós rompemos. E aí nós vamos ter história até que ele venha nos buscar. Né? Eu falo que falta recurso para tanto livro que vai nascer. É verdade. E eu tenho certeza que tem mulheres aqui, pastoras, que têm livros dentro delas, têm história. É uma coisa que eu quero falar. Nunca pense que o que você carrega é pequeno. Nunca pense que o que você sabe, não vai servir para ninguém, ninguém vai dar atenção, ninguém vai ouvir. Não, porque às vezes as pessoas acham que elas não têm capacidade, pastora, que elas sabem pouco, que elas precisam aprender mais. Todos nós precisamos aprender todos os dias. A vida é um eterno aprendizado, a gente nunca vai parar de aprender todo dia, todo dia, todo dia. Mas entenda uma coisa, minha amiga, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. É muito para quem ainda não chegou no nível que você está. Não pensa que você sabe, o que você sabe é pouco, é pequeno, não, porque esse pouco para você, esse pequeno, pode salvar uma vida, pode salvar uma alma. Existem pessoas esperando o seu posicionamento, existem pessoas esperando para ouvir, sabe, isso aí que você está vivendo, a sua experiência, porque a sua experiência é salvação para outra vida. Pode ter certeza disso. Você acha que, eu achava que eu tinha capacidade, que eu tinha autoridade para escrever um livro. Não, acho que eu falo, Deus, mas alguém vai querer comprar isso, alguém vai querer saber da minha história, alguém vai querer saber de dor, alguém vai querer saber desses processos. E vai, gente. Tem muita gente querendo saber, se identificando, se curando. Glória a Deus por isso. Porque não se tratava de mim, se tratava dele. Eu que estava sendo teimosa, resistente, sabe? De não querer fazer, mas só façam. Se ele falou, se ele colocou no seu coração, só faz, minha irmã. Só obedece. Só obedece. Porque lá na frente vocês vão ver os frutos, sabe? E é tão gratificante quando você vê pessoas sendo curadas através da sua mensagem. Então, só se posicionem, só abram a boca. Eu sei que é difícil, eu estou falando aqui, mas eu sei que é difícil. Eu ainda tenho resistência ainda em falar, porque não é costume nosso, né, pastor? Pastor, eu já estou acostumada aí, mas eu estou começando agora a fazer live, a ficar gravando vídeo e tal. E para gente que não tinha essa rotina, né? Assim, é difícil, a gente esquece. Eu tenho que gravar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, porque não se trata de nós, se trata dele, se trata da mensagem que ele confiou a nós. Então, nós só temos que ser obedientes e fazer. É difícil, às vezes é chato, você não quer fazer, mas faça, minha irmã, porque tem vidas dependendo de você, tem vidas precisando de você, precisando que você se levante, precisando que você se posicione. E o que eu mais quero é, ao final desse livro, por favor, quando terminar esse livro, se posicione. Se posicione. A minha maior alegria vai ser alguém chegar para mim e dizer que ao final desse livro, pastora, conseguiu discernir e se levantar, se posicionar e ocupar o lugar dela no reino. Ocupar o lugar dela de filha, de herdeira, de que ela realmente é em Cristo. Não deixe, minha irmã, que o diabo lance na sua mente dardos, sabe, sobre de quem você é, sobre a sua identidade. Você é filha, você é amada, você é herdeira, você é a dona do ouro e da prata. E você vai, sim, alcançar lugares maiores.
E você vai sim ajudar a libertar e salvar tantas vidas e tantas famílias. Acredite em você, na sua mensagem. Acredite, só confia no Pai e vai, só obedece. Aleluia! E é isso, gente. Nós costumamos ficar aqui de meia hora, 40 minutos. Eu sei que de manhã é corrido para todo mundo, né? Eu sei que uns estão lá preparando o café, uns têm que trabalhar, mas eu acho que esses 30, 40 minutos é o suficiente para que a gente transborde e o Espírito Santo continue aí sobre o seu espírito, fazendo você discernir o que foi essa live de hoje. O que foi Aleluia. essa live de hoje? Eu tenho Aleluia. certeza que muitas chaves foram liberadas aqui. Eu tenho certeza que ao longo do dia o Espírito Santo vai ajudar você a discernir. Vai trazer Amém. sobre você a revelação de qual é a área que o inimigo sempre quer te contra-atacar. Da onde que está vindo a afronta. E nós temos aí uma jornada juntas, né? Eu costumo todas as Amém. vezes pela manhã deixar o Espírito Santo conduzir as nossas leituras. Eu não consigo Amém. fazer, hoje nós vamos ler 10 páginas, hoje nós vamos ler 3 páginas. Quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Porque no meio da Aleluia. leitura ele traz uma revelação. E a gente precisa Aleluia. compartilhar. Enquanto ele está compartilhando comigo e ele está revelando através da minha vida, ele está revelando com cada mulher que está assistindo também. Sim, Então a gente precisa digerir tudo isso, né, Pri? porque para cada uma a revelação vai vir diferente. Exatamente, exatamente. Mas é uma delícia, eu amo isso que eu faço. Eu falo que é um presente de Deus. Algumas mulheres falam, pastora, como você consegue estar 6:30 da manhã todo dia? Para mim já se tornou um hábito, para mim é tão natural, é como se eu tivesse que oferecer para o Senhor um pouquinho de tanto que Ele faz. E meia hora ainda é tão pouco, mas é o que eu consigo administrar na minha correria e para mim é uma satisfação. E agora eu sei que muitas escritoras vão vir através da AI, então eu falo que agora eu recebi uma função. Eu vou ler todos os livros da editora. Agora eu já estou empregada. Glória a Deus por isso. Agora eu já estou empregada no reino, minha amiga. Tá. Agora, e é uma delícia, porque assim, quando você conhece a autora, você tem liberdade, até na hora da leitura. Porque o Espírito Santo, ele traz uma revelação de momentos que você esteve com aquela pessoa. E você consegue revelar um pouquinho do DNA que ela carrega. Sabe? É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Minha amiga, eu quero encerrar a nossa live. Eu sei que é muito pouco. Quem sabe aí, ao longo do tempo, eu te chamo e falo, Pri, nós precisamos fazer uma live de novo, porque a leitura está acontecendo isso, está vindo testemunho, a gente precisa falar de novo. A gente tem esse livre acesso. Eu também quero que você conte comigo aí, pastor, eu senti que a gente tem que fazer uma live. Eu senti que eu quero falar alguma coisa. Então, todos os dias eu quero te marcar aqui, eu quero que você acompanhe, mesmo que você não consiga estar às 6:30 da manhã todos os dias. Ao longo do dia, tenta entrar para você ver a revelação, como é que tá. Vai compartilhando aí um pouquinho comigo. Fala, pastor, é isso mesmo. Pastor, além disso que você revelou, tem essa parte. Me ajuda aí, porque o livro é seu e a gente vai fazer junto com o Espírito Santo, amém? Vamos juntos. Pri, eu quero que você faça uma oração para encerrar, para nos encorajar, sabe? Que esse livro, através dessa autoridade que nasceu dentro de você, venha realmente construir mulheres fortes diante das afrontas. Amém? Aleluia. Inclusive, pastor, eu não sei se tem mulheres aqui também participando desse jejum dos 40 dias, né? E isso vai ser mais um motivo, né, para o Espírito Santo trazer ainda, nós vamos estar mais sensíveis ainda para o Espírito Santo trazer ainda mais revelação sobre aquilo que cada uma precisa, né, em cada área da sua vida, né? Então, assim, glória a Deus por isso, que está tudo coincidindo, e não existe coincidência no reino, eu chamo de Jesuscidência, nada é por acaso. Então, a gente já vê aí um alinhamento dos céus, né? Glória a Deus por isso. E eu creio, pastor, eu creio que nós veremos grandes transformações ainda, não só através aqui dos nossos livros, né? Mas dos outros que virão. E glória a Deus pela sua vida, por esse chamado, por esse propósito aí que Deus colocou no seu coração. E você foi rápido em responder, né? Quando a gente sempre fala. E eu louvo a sua vida e glorifico a Deus, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tá todo dia ali, se dispor a estar todo dia aí, de manhã, 6:30 da manhã, e você tá aí sem falhar, sem faltar. Glória a Deus pela sua vida, viu? Que Deus te honre, abençoe ainda mais a sua vida, a sua caminhada, a sua casa, a sua família. Eu sei que grandes coisas Ele ainda tem para fazer através da sua vida. Você nem imagina, você nem imagina, você nem imagina. Vai vir muito mais ainda, minha amiga, muito mais. Se prepara.
Grande coisa o Pai fará através da sua vida, viu? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Paizinho, por essa manhã, por esse momento. Pai, eu quero te agradecer pela vida da pastora Andressa, Pai, que o Senhor continue usando a tua filha, Pai. A tua filha é um instrumento poderoso nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor, a cada dia mais, Pai, leve a tua filha a níveis mais altos, Pai, a níveis mais profundos de intimidade contigo, Pai. Eu sei que grandes coisas o Senhor ainda fará através da vida dela, Pai, coisas que ela nem imagina, Senhor, mas que o Senhor possa ir revelando essas coisas dia a dia, Pai, dia a dia, Senhor, e lá no final ela vai entender, Pai. Pai, eu coloco, Pai, aqui também a vida de cada mulher que está aqui presente, Pai. Cada mulher aqui, Pai, representa uma casa, representa uma família, Pai. Que o Senhor possa alcançar não só essas mulheres, mas cada lar aqui representado, Pai. Pai, que essa mensagem, Pai, que a pastora Andressa vai começar a ler agora com essas mulheres, Senhor, que ela possa edificar, Pai, a vida delas, possa transformar, Pai, possa trazer, Pai, direção, Pai, discernimento, Pai, transformação, Pai, e posicionamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu jogo por terra agora, Senhor, toda investida de Satanás, Pai, todas as armas das trevas, Pai, todo dardo inflamado, Pai, toda seta lançada, Pai, na vida, na mente dessas mulheres, Pai, para impedir elas, Pai, que sejam destravadas, Pai. Eu jogo por terra agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a mente delas, Pai, seja destravada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, abre os ouvidos, Pai, abre a mente, abre o coração delas, Pai, para receber essa mensagem que vem de Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor quer transformar, Pai, no íntimo de cada uma delas, Pai. Que a cada dia, Pai, o Senhor possa se revelar, Pai. Que o Teu Espírito Santo se revele a elas, Pai. Que elas saiam, Pai, dessa leitura, Pai, posicionadas, Senhor. Eu oro, Pai. Eu oro por discernimento e posicionamento no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que elas recebam, Pai, as armaduras de Efésios, Pai, que elas possam estar revestidas, Pai, e fortalecidas, Pai, para sair, Pai, para sair desse combate, Pai, vencedoras, Pai, vencedoras, Pai. Eu declaro, sob a autoridade do nome de Jesus, um novo tempo sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Pai. E que elas não serão mais as mesmas, Pai. Elas não serão mais as mesmas, Pai. Elas serão flechas, Pai, que serão lançadas, Pai, que serão lançadas em prol do Teu reino, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pela vida de cada uma delas, Pai. E o que o Teu Espírito Santo, Pai, continue conosco, Pai, no decorrer desse dia, no decorrer da semana, Pai. Tu tens liberdade entre nós, Pai. Faz a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Eu entrego, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que seja feita a Tua vontade. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, gente, que live. Aleluia. Alguém consegue tirar uma fotinho nossa? Faz uma pose aí, Pri. Eu tenho medo de apertar aqui e eu perder a live, sabe? Eu também sou ruim nisso, hein? Eu tenho Eu medo vou de fazer fechar. uma pose. Vamos ficar quietinha para alguém tirar uma foto nossa. Tá. Espero que alguém tirou uma foto nossa. Depois compartilha com a gente, marca a gente lá. Marca o que o Espírito Santo já revelou sobre o seu coração. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará ao longo dessa jornada, dessa leitura. Eu quero te agradecer essas 18 mulheres que aqui estão junto com a gente, às 6h30 da manhã. Fique com a gente até o longo, né? Até o desenrolar desse livro, porque muitas coisas vão ser descobertas, muitas chaves, em nome de Jesus. Que você desfrute do melhor dia da sua vida até então. Vá, seja a bênção, onde o Senhor te colocar, onde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor estará. Deixa Deus te usar. Deixa Deus conduzir as palavras que saem, porque vai sair palavras de sabedoria. E eu creio. Pri, um beijo no seu coração, meu amor. Beijo, te amo. Você.
Nós vamos se falando amanhã, meninas, às 6h30. Para você que está no jejum, gente, de 12 horas para cima hoje, só na água e Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ministrar. E agora você que tem esse tempo pela manhã, já vá lá no YouTube, que nós estamos no 3º dia do YouTube com a mensagem da Amém. Lari, com o livro da Lari. Amém? Fiquem com Amém. Deus. Até amanhã, meninas. Até amanhã, 6h30. Espero vocês. Pri, um beijo, um beijo. Beijo, Amo meu você, amor. minha Te amiga. Amo amo. você. Tchau.